texto na Bíblia que diz assim: os que deixam a lei louvam o ímpio, os que guardam a lei pelejam contra eles. Nós estamos vivendo um tempo de tantas situações e controvérsias em que nós observamos que muitas pessoas estão por aí aplaudindo aqueles que são infringentes da lei, aqueles que não guardam as leis. Veja, quando você aplaude, apoia alguém que não obedece leis e faz o que dá na cabeça, a seu bel prazer e a seu próprio benefício, estas pessoas passam a viver, ou seja, esses apoiadores passam a viver como se fossem os outros também. Por isso o texto diz lá na Bíblia: os que deixam a lei louvam o ímpio. Mas o texto diz ainda: aqueles que guardam a lei estão contra esses que não observam a lei. Então veja, se alguém, seja um político, seja um profissional de qualquer área, ele é uma pessoa que não obedece leis, nós não devemos apoiar, porque se apoiarmos, passa a sermos também como eles, que não observam as leis. Um certo pai morava próximo a um lago e gostava de pescar. E havia uma lei que dizia: até o dia tal, à meia-noite, está proibido pescar. Aí chegou o dia em que era o último dia da proibição, ele chamou o filho ainda pequeno, de uns 5, 7 anos de idade, e disse: vamos pescar. E eles entraram num barco, navegaram no lago, pegaram o melhor lugar e pararam lá. E disseram: vamos ficar aqui esperando, quando der meia-noite, a lei que impede pescaria termina e nós vamos começar a pescar. Mas faltando ali uns 3 minutos, o menino pegou o anzol junto com o pai e tal, jogaram o anzol. E quando acabam de jogar o anzol que puxa, já tem um peixe fisgado por aquele anzol. Aí eles puxam aquela linha, toca o molinete até o peixe chegar, e era um peixe lindo, bonito, grande. Aí o pai olha no relógio e diz: meu filho, temos que soltar esse peixe. Por quê, pai? Ainda faltam 3 minutos para que a proibição seja vencida. Então não podemos ficar com esse peixe. Mas pai, só 3 minutos? 3 minutos, meu filho. E ele disse: mas pai, não tem ninguém vendo. Meu filho, nós não obedecemos às leis porque alguém está vendo. Devemos observar as leis porque nós conhecemos estas leis. E aí o pai deu uma lição de ética para aquele filho. Eles tiraram o peixe do anzol, pesaram o peixe, tiraram fotografia e tal, e soltaram o peixe na água. E aí voltaram a pescar. Naquela noite não pegaram nem um peixe tão grande. E talvez nunca mais pegasse um peixe tão grande como aquele. E o filho cobrando do pai: pai, se nós não tivéssemos soltado aquele peixe, nós teríamos uma história linda para contar. E o pai dizia: meu filho, a melhor história que nós contamos não é de desobediência à lei, mas de obediência àquilo que a lei ensina. E aquele menino cresceu, fez um curso superior de arquitetura, cresceu na área, montou um escritório de arquitetura, e aquele rapaz, agora um grande profissional, dizia sempre: ética é para ser vivida, lei é para ser cumprida. E ele, observando as leis, cumprindo as leis, pôde fazer grandes projetos e tornar-se um homem muito aplaudido. E ele sempre dizia: nunca esqueci a lição que meu pai me ensinou naquele dia, quando faltavam 3 minutos para terminar a lei, e ele nos obrigou a soltar o peixe, porque a lei não permitia que fosse pescado até que vencesse a lei, que seria 3 minutos depois. A lição ensinada pelo pai contribuiu para que aquele filho pudesse ser um grande homem, um grande profissional, um homem de sucesso, mas que observasse também as leis. Veja, pai, veja você, mãe. Todos nós nesta vida devemos observar as leis, cumpri-las, por mais difícil que seja, porque isso só vai trazer grandes benefícios. E os nossos filhos aprendem de nós. Nas mínimas coisas, eles estão sempre observando. Aquilo que fazemos, eles também querem fazer. E se cumprimos as leis, eles também vão cumprir. Só teremos neste país uma geração mais honesta,
uma geração mais justa, uma geração cumpridora das leis, se nós começarmos hoje a observar esses tão importantes preceitos de ética e cumprimento das leis. Porque, olha, não esqueça, aquele que deixa a lei, louva o ímpio, mas aquele que obedece à lei, se posiciona contra todos aqueles que não cumprem as leis. Pense nisso, aplica isso na sua vida e saiba, só assim teremos pessoas melhores, famílias melhores, cidades melhores, países melhores e uma sociedade cada dia mais justa, mais honesta e mais coerente com os preceitos da ética e da legalidade. Importante esta palavra, e a palavra de Deus é assim, sempre atual aos nossos corações. Você tem gostado destas pílulas de reflexões que tenho feito aqui no YouTube? Então não deixe de inscrever-se no meu canal, não deixe de dizer que gostou e não deixe de compartilhar com outros, porque assim nós vamos levando essa semente a muitos corações e a muitas pessoas. Um abraço para você.